Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liagios Tech, não vamos continuar falando de telefone celular, não. Hoje vamos falar de Windows. Windows. Galera, a Microsoft, né, já deu sinais aí do lançamento da próxima versão do seu sistema operacional, que está sendo denominada atualmente como Windows 12, tá? Atualmente no mercado, a Microsoft tem o Windows 11 como protagonista. O Windows 10 ainda continua valendo, continua funcionando, continua recebendo atualizações, continua plenamente funcional, até melhor do que o Windows 11, tá? Entretanto, a Microsoft vai aposentar o Windows 10, segundo ela mesma tem dito, em 2025. Provavelmente no meio do ano de 2025. Eles costumam fazer dessa maneira, né? Eles têm costumado fazer dessa maneira, né? E agora, pessoal, a novidade que a gente tem aí é do lançamento do Windows 12 em 2025. Sim, parece-me que o 24H2 do Windows 11 ele está sendo mais uma grande escola do que uma nova grande atualização de sistema. E eu digo isso porque eu vou entrar num ponto aqui interessante que muitas pessoas acabam não se tocando. Produtores de conteúdo que falam de tecnologia também de Windows, que é uma análise que eu já venho observando já há muitos anos. Então vocês vão entender porque que eu estou dizendo que a versão 24H2 do Windows 11 tem se mostrado mais como uma grande escola do que como uma nova grande atualização de sistema, tá? Enfim, o que acontece, pessoal? Aí saiu um novo Windows aí, a gente sabe que vai, né? E a gente sabe também que, apesar dos pesares, mesmo tendo esse visual diferenciado, né, e trazendo alguns recursos interessantes, o Windows 11 ele se mostrou, na verdade ele se mostrou para que veio, né? E ele veio para ocupar a vaga do Windows Vista, para ocupar a vaga do Windows 95, do Windows ME, do Windows Vista, do Windows 8X, né? Aí vocês podem comentar aí, mas Lucas, você está falando besteira, como é que você pode dizer que o Windows 11 veio ocupar a vaga desses sistemas? Porque é o seguinte, pessoal, aqui eu vou entrar num ponto interessante, que é uma análise que eu já venho fazendo há muitos anos. Eu já até escrevi sobre isso em blogs no passado, em fóruns, né, em fóruns de tecnologia no passado, e num passado distante, tá? Lá na época do Windows Vista, que é uma percepção que, se você parar para fazer uma análise mais profunda referente à questão da tecnologia, ela faz todo sentido, né? E assim, pessoal, no processo de evolução das coisas, alguns produtos precisam sair no mercado para apanhar. Nossa, que frase mais sem sentido. Não é sem sentido, não. É fato. As empresas, elas precisam lançar alguns produtos para servirem de saco de pancada. E por que eu estou colocando dessa forma? Porque é isso que faz com que a sociedade evolua, com que a tecnologia evolua. Quem sustenta grandes desenvolvedoras de software, sistema operacional, principalmente como a Microsoft, não é o usuário doméstico. O usuário doméstico não é quem realmente faz a diferença, e eu já falei isso em outros vídeos, e ele não é quem realmente faz a diferença para a empresa em si, para a Microsoft em si, né? Quem sustenta, quem manda, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, não é determina, quem direciona o rumo que as coisas vão sendo tomadas é o mercado corporativo, são as empresas, né, que utilizam licenças multivolume,
que tem um parque de máquinas, né, um parque informático muito grande. Eu vou tomar como exemplo, por exemplo, que é muito válido, a Universidade Católica de Brasília, onde eu estudei e trabalhei, né, onde eu me formei em jornalismo. Lá naquele tempo, primeira década de 2000 praticamente, eu me formei em 2007 e comecei lá em 2001, né? Lá naquele tempo existia um parque de informática muito grande. Eram muitos laboratórios de informática com uma média de 40, 50 computadores cada laboratório. E eram vários. Fora as máquinas de setores, né? Eu trabalhei num setor que tinha, no mínimo lá, tinha umas 10 a 15 máquinas, ou mais um pouco. Mas era grande o setor. Tinha muitos computadores. Tinha umas 10, dava ali umas 15 máquinas, perto disso ou pouca coisa próximo disso, né? Então é muito grande, você vê, um setor só. Aí você pega o setor de atendimento ao aluno, são mais 20 atendentes, 30 atendentes, são 30 mesas, 30 terminais de atendimento, são 30 computadores. Aí você tem setores administrativos, você tem reitoria, você tem, você tem o próprio departamento de tecnologia da informação, que cuida, né, do parque, da questão da informática, da instituição, né, da empresa. É uma universidade privada, é uma empresa. Não importa se é uma universidade católica, é uma instituição privada, é uma empresa. Eles cobram para poder promover cursos, bacharéis na área de medicina e etc, etc. Né? Então você para poder pensar o quanto isso não é interessante para a Microsoft. Que olha o tanto de licença multivolume e tudo utilizando o Windows. Né? No meu tempo era o Windows 2000 e depois eles demoraram a migrar para o Windows XP. É porque não é fácil nem é barato, galera, você atualizar um parque de máquinas, tá? E vou dizer para vocês assim, as máquinas que rodavam o Windows 2000 lá, apesar de serem capazes de rodar o Windows XP com certa eficiência, longe de ser o padrão adequado, tá? Longe. Então assim, uma empresa desse tamanho, né, uma instituição privada desse porte, desse tamanho, não vai sair pura e simplesmente atualizando o Windows, né, para uma versão desenvolvida para máquinas atuais, sendo que boa parte do seu parque de máquinas de computadores já estão ultrapassados, né? Pentium 3 550, né? Pentium 3 800 está passado. Isso aí já é máquina ultrapassada. Você já estava nos Pentium 4, né? E máquinas um pouco mais evoluídas, com mais capacidade de memória RAM. Você já saiu da memória SODIN lá, que é anterior à DDR, né? Da memória DIM para a memória SODIN DDR1, DDR, né? Que a gente chama de DDR1. Então assim, as máquinas evoluíram. Você saiu já não era mais comum os processadores de cartucho. Quem pegou processador de cartucho aqui? Quem já viu um processador de cartucho? Assistam aí um vídeo. Se eu achar o link aqui, eu vou deixar aqui no comentário fixado, num canal que eu acompanho, uma duplinha lá do Rio de Janeiro. Deu na Infogames o nome do canal deles. Canal bacana, viu, galera? Uns meninos lá, uns rapazes muito bacana. Eu gosto. Eles mexem com informática, tá? Eles tinham assistência e agora estão atuando de outra maneira. Enfim, eles pegaram, acho que o nome do rapaz lá, um dos integrantes lá, o Giovanni, acho que é isso mesmo. Ele pegou um computador antigo, se não me engano era um Pentium 3 550 ou um 800, agora eu não me recordo. Se eu achar o link eu vou deixar aí, que é um processador de cartucho. Então vocês vejam lá que interessante, para quem nunca viu, pessoal, já tivemos processador de cartucho que encaixava na placa-mãe igual memória. Sabiam disso? Os Pentium 3 550 da Intel e os Pentium 3 800 da Intel, você encaixava ele como se fosse uma memória. Sabe as memórias de hoje, que vem com aqueles dissipadores de calor, aquela coisa toda? Pois é.
era uma grande placa lógica, né, que tinha o chip soldado bem no meio dessa placa lógica, que vinha com um dissipador de calor e uma ventoinha, né? Obviamente que o processador precisa de ventilação forçada, de ventilação refrigerada, ou por air cooler, ou por ar, mas precisa. Diferentemente de memória, que você pode ter um dissipador de calor passivo, né? Mas o processador, ele obrigatoriamente, por ele ser uma peça que esquenta muito por conta da sua função, né, no computador, ele demanda de dissipação ativa, então precisa de uma cooler, né, alguma coisa para fazer a dissipação ativa. E esses processadores já vinham com isso, né, vinha com esse dissipador de calor e ativo e passivo. E você encaixava esse processador num slot parecendo slot de memória, slot de PCI Express ou de PCI, se encaixava. A placa-mãe era engraçada, porque a placa-mãe ela não tinha aquele compartimento quadradinho onde você habitualmente coloca o processador, né? Você encaixava ele como um cartucho, era chamado processador de cartucho. Eu estou contando tudo isso, eu sei que o vídeo já está com 11 minutos, mas é interessante porque você vê que não tinha como. Então, assim, eu falei que o mercado de informática, o mercado corporativo, ele é quem dita as regras da evolução do Windows. Por quê? Porque, a bem da verdade, eles que fazem o Windows ser, aquela versão do Windows ser um sucesso ou não, né? E como eu disse, que sempre tem que ter um produto que vai para o mercado para apanhar, é por conta disso. Veja, quando lançaram o Windows 95 foi uma revolução absurda. Uma revolução absurda. Tem até aqueles vídeos lá das pessoas correndo nas lojas, pegando naquelas pilhas de caixa do Windows 95. Mas o padrão de máquina, na época, né, o que era considerado um padrão, assim, qual é o tipo de máquina padrão? O que possui uma máquina padrão, né? Normalmente é o mundo corporativo que dita o que é uma máquina padrão, né? Naquele tempo, o Windows 95 deu muito problema por conta disso. Ele só não ficou muito queimado na praça porque ele foi uma revolução total no conceito de sistema operacional Windows. Ele saiu daquele modo grupo de programas que tinha até o Windows 3.11, né? E foi para um sistema de área de trabalho, com barra de tarefas e uma série de outras novidades. A bem da verdade, pessoal, o Windows 95 apanhou muito, porque não tinha internet como tem hoje. A internet estava começando a se popularizar. E se fosse hoje, nossa, o Windows 95 tinha apanhado tanto quanto o Windows Vista tinha apanhado. Porque o padrão de máquina da época teve muito problema de incompatibilidade com o Windows 95. Aí, isso fez o quê? O Windows 95, qual foi o grande diferencial do Windows 95? Não foi só trazer um conceito novo de utilizar o sistema operacional. Foi que ele forçou quem faz a diferença na evolução das coisas, que foi o mundo corporativo, a mudar o padrão de máquina, a evoluir o padrão de suas máquinas para um padrão capaz de rodar o Windows 95 sem problema. Aí veio o Windows 98. O Windows 98 se consolidou como um excelente sistema, por quê? Por conta disso, porque o padrão de máquina evoluiu graças ao Windows 95. Então alguém precisou surgir naquele momento para ser saco de pancada, para que a coisa evoluísse. O mesmo aconteceu com o Windows Millennium. O Windows Millennium nada mais era que a versão ROM do Windows 2000, que era focado para o mundo corporativo. O Windows 2000 também, ele não se tornou um verdadeiro saco de pancada, como o Windows Vista, por exemplo, né, ou outros, mas ele também serviu de saco de pancada, porque ele foi uma evolução das coisas, do Windows baseado na tecnologia New Technology, né, a tecnologia NT. Para quem achava que NT era a sigla de Network, não. A denominação NT pela Microsoft é New Technology,
Assim como o XP era Experience, né? Windows Experience. Então era a abreviação de XP. Tá? Então o que acontece? Ele também foi, né? Só que também a internet era mais popular naquela época, mas também era uma outra mentalidade. Aí quem que acabou sendo o verdadeiro saco de pancada? A versão home do Windows 2000. E quem que era a versão home do Windows 2000? Porque não existe o Windows 2000 home ou single language. Existe o Windows Millennium, que nada mais é que o Windows 2000 home ou single language. Ele serviu de saco de pancada, porque as máquinas na época tinham dificuldade para rodá-lo com as tecnologias que ele trouxe. Ele trouxe um monte de inovações, trouxe sistema de restauração automática, trouxe uma série de coisas que hoje é tão comum no dia a dia da gente que usa o Windows, que houve uma... ele virou saco de pancada, né? Aí, o que isso acabou fazendo? Isso acabou forçando os usuários, né, o mundo corporativo a evoluir o padrão de máquina, né? Aí evoluiu. Aí o que acontece? Em 2002 a Microsoft lança o Windows XP, seguindo o mesmo conceito adotado lá no Windows 95, de área de trabalho, composição de tudo, só que com visual ainda mais moderno, visual mais 3D, uma coisa diferenciada, né? Aquele estilo visual Luna, enfim, totalmente diferente do que se vinha sendo apresentado. E aí o Windows XP foi um grande sucesso. Por que o Windows XP foi um grande sucesso? Porque teve um saco de pancada antes, que foi o Windows ME 2000. Aí o Windows XP foi um enorme sucesso, né? Porque o Windows ME 2000 fez o parque de informática evoluir. O padrão de máquinas foi preciso evoluir. Aí o Windows XP, tremendo sucesso. Beleza. Aí a Microsoft inovou mais uma vez. Lançou o Windows Vista em 2006, 2007. Final de 2006 para 2007. Um sistema inovador que trazia recursos ainda mais aprimorados do que o que se tinha no Windows XP. O padrão de máquina na época que rodava XP não era capaz de rodar na sua plenitude com a mesma eficiência o Windows Vista. O Windows Vista foi o saco de pancadas, né? E qual foi a grande contribuição do Windows Vista para o mercado e para a evolução das coisas? Os equipamentos tiveram que evoluir. Evoluiu-se. Veio o Windows 7, que nada mais era que um Windows Vista melhorado, e foi um tremendo sucesso. Por que o Windows 7 foi um tremendo sucesso? Porque o padrão de máquinas evoluiu. E assim se sucedeu. A Microsoft trouxe o Windows 8, com inovações muito até, digamos, mais abruptas do que ela já havia feito antes, né? A mudança do menu iniciar foi a coisa mais abrupta que ela apresentou, né? Apesar de ter trago um dos melhores sistemas já feito até hoje, que eu equivaleria ao Windows 98 em termos de estabilidade, funcionalidade, consumo, né? A Microsoft conseguiu, principalmente no Windows 8.1, ela conseguiu otimizar a relação consumo, eficiência do Windows 8.1, que é incrível. Você coloca um Classic Shell, tira aquele menu iniciar, que para muitos foi a gota d'água por não adotarem aquele sistema, fica um Windows perfeito, vamos dizer assim, né? Não, se é que podemos dizer assim, né? Quem usou sabe. Até um processador muito fraco, como aqueles processadores AMD Vision, né? Aqueles Atom da Intel, consegue rodar um sistema com eficiência, rodar vídeo no YouTube e tudo com Windows 8.1, coisa que com Windows 10 nem com SSD não dá conta. Por quê? Porque o processador é fraco. Então é um sistema muito bem otimizado, mas tinha um fatídico. Aquilo foi digamos, por que o Windows 8X virou um saco de pancada? Porque precisava de alguém que fizesse esse papel para as coisas evoluírem. Os computadores evoluíram. Aí veio o Windows 10, que foi uma versão melhorada do Windows 8X, e foi um tremendo sucesso. Por que o Windows 10 foi um tremendo sucesso? Porque
O Windows 8X fez com que o mercado evoluísse, fez com que o padrão de máquinas evoluísse, né? O mesmo acontece com o Windows 11. O Windows 11 ele veio para poder fazer o padrão de máquinas evoluir. Então, uma máquina que é plenamente capaz de rodar o Windows 10 hoje, não significa que ela seja plenamente capaz de rodar o Windows 11 com a mesma eficiência que uma máquina projetada para esse novo sistema. Então, com a informação de que a Microsoft vai estar lançando, isso pode mudar, tá, galera? Mas a informação oficial que se tem é que ela vai estar lançando o Windows 12 lá para 2025, segundo semestre, como ela tem costumado fazer, né? Com essa informação aí, isso indica que a Microsoft já entendeu que o padrão de máquinas atual evoluiu. E obviamente vocês sabem que o Windows 12 tem tudo para ser um sucesso. Isso não quer dizer que faz parte daquela máxima que muitos produtores de conteúdo ou escritores de tecnologia ecoam por aí, de que a Microsoft tem a fama de lançar um Windows ruim e um Windows bom. Não é isso, galera, não é. É porque se precisa, o mercado precisa de ser chacoalhado às vezes. Então alguém tem que ser o saco de pancada da vez. Não tem como. Assim como o Windows 95, o Windows ME, o Windows Vista, o Windows 8X, o Windows 11, eles são os sacos de pancada da vez. E a mesma coisa vai acontecer daí para frente. À medida que a Microsoft for desenvolvendo um sistema operacional com novos recursos, com novas tecnologias que vão demandar de mais recursos da máquina que o padrão atual, ele não tem, né? O padrão atual não atende os requisitos totalmente, então isso força o mercado a evoluir. Até porque é o seguinte, a Microsoft, quando ela lança um novo sistema, ela dá um tempo e encerra o atendimento ao anterior, né? E ao longo da história, pessoal, do desenvolvimento do Windows, de 90 para cá, né, podemos dizer tranquilamente que o período mais longo de suporte a um sistema operacional que a Microsoft teve foi no Windows XP. Tá? O Windows XP foi o Windows em que a Microsoft manteve um ciclo de vida mais extenso do que qualquer outro. O Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8X, nenhum. O Windows 10, até o Windows 10, tá? A gente não pode dizer que ele tenha um ciclo de vida. O Windows 10 é o que se aproxima mais ao ciclo de vida do Windows XP, porque a Microsoft, na época do lançamento do Windows 10, resolveu fazer uma coisa diferente. Ela disse que ia seguir o mesmo padrão de distribuições Linux. Não ia mais haver um novo sistema operacional e apenas haveriam grandes atualizações do sistema de tempo em tempo, o que ela fez por um tempo, depois parou, né? Em que o sistema seria melhorado, mas seria sempre o Windows 10. Só que as coisas mudam, né? A cabeça das pessoas mudam, as pessoas dizem uma coisa, mas lá na frente elas podem mudar, nada as impede de fazer isso. E foi o que a Microsoft fez. Lançou o Windows 11, né? Com novas tecnologias, com novos recursos, veio aprimorando, agora lançou a principal grande atualização do Windows 11 até hoje, né? Já lançada, das que ela lançou, que é a 24H2, com muitas novidades, né? É o ápice do saco de pancada, é essa 24H2, porque ela vai forçar o mercado a evoluir de uma maneira que assim que ela lançar o Windows 12, o padrão de máquinas vai estar tão evoluído em 2025 que o Windows 12 vai ser um tremendo sucesso. Um tremendo sucesso. Porque as máquinas vão estar evoluídas o suficiente. E quem foi o grande propiciador disso? O Windows 11. Ele foi o grande saco de pancada da vez. Isso aconteceu com o Windows Vista, com os outros Windows que eu já citei. Não há muitos detalhes ainda sobre as novidades do Windows 12, mas é certo que ele vai ser baseado no Windows 11 24H2, tá? Que traz muitos recursos, que traz exigências de hardware para você rodar ele na plenitude. Que eu acredito que desta vez, pode ser que pela primeira vez nessa indústria vital,
vai ser a primeira vez que isso me aconteça, de não ter um hardware plenamente compatível para rodar um Windows, em que de fato eu não consiga mais rodar uma versão nova de Windows. Talvez ou eu tenha que voltar para o Windows 10 ou eu fique travado, parado, vamos dizer assim, estacionado, não é nem travado, é estacionado na versão atual do Windows 11 que eu tenho, tá? Por conta de incompatibilidade de hardware, mesmo que a minha máquina de quarta geração seja uma topo de linha na época que ela foi lançada, uma placa-mãe Asus Gaming, um processador da linha sem vídeo integrado, é um processador mais parrudo, que pega frequências de memórias DDR3 mais altas, que na época custava uma grana considerável, uma placa dessa, todo o hardware que eu tenho. Então assim, pode ser que isso aqui hoje já esteja numa obsolescência tão grande que 24H2 aqui não funcione, nem sequer faça atualização, e se eu forçar a atualização, porque tudo dá-se um jeito, hoje em dia até assim, tudo dá-se um jeito, não funcione e eu tenha mais dor de cabeça ainda do que eu já tenho hoje, porque eu tenho plena consciência hoje, eu já fiz o teste com distribuições Linux e o desempenho aqui no meu Intel de quarta geração foi muito superior ao que eu tenho no Windows 11, sem mudar uma peça de hardware. Todo o hardware que eu tenho aqui, é X580, SSD, HD, 16 GB de RAM 2/8 de alta frequência, da Corsair, sem mudar nada, mesma fonte, mesmo tudo. Rodando um Linux baseado em Ubuntu, o desempenho, a performance aqui foi muito superior ao que eu tenho no Windows 11, rodando interface KDE, que é uma interface que exige mais recursos da máquina, principalmente gráfico, com todos os recursos ativados, com efeitos, com tudo. O desempenho foi muito superior, Então assim, pode ser que não, mas a tendência é essa, tá? Em 2025 aí teremos o Windows 12, já está dito pela Microsoft, pode ser que isso mude, tá? E tem tudo para ser um grande sucesso, sim, por conta dessa questão que eu falei aqui no vídeo, tá? Por conta desse cenário que eu falei aqui no vídeo. O parque de informática do mundo corporativo, que é quem dita o ritmo e o rumo das coisas, em se tratando de informática, tá? Tecnologia, ele evoluiu, ele está evoluindo, as empresas estão evoluindo, tá bom? Por isso que o Windows 12 vai ser um grande sucesso quando ele for lançado, se for mesmo lançado, tá? Só por isso, tá? Não é que o Windows 11, assim como o Windows Vista e o Windows ME e o Windows 95 fossem sistemas ruins, longe disso. O Windows 8, longe disso. Foram sistemas inovadores que vieram com a missão de ser saco de pancada e forçar o mercado a evoluir. O mercado evoluiu, seus sucessores foram um verdadeiro sucesso. Simples assim, tá? Essa é a analogia, é a reflexão mais simples que dá para fazer a respeito dessa questão aí de Windows, tá? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Vamos aguardar o que teremos de novidades aí, de fato, que não sejam já conhecidas, que vão vir inicialmente no Windows 11 24H2, que já está sendo disponibilizado para os usuários, pelo sistema gradativo de atualização pelo Windows Update, E vamos ver o que vai acontecer daí para frente, beleza? Qualquer nova informação a respeito do Windows 12 eu venho aqui trago para vocês e a gente comenta mais um pouco. Mas o fato é esse, tá? Não se espantem esses produtores de conteúdo na tecnologia falando que o Windows 12 tem tudo para ser um grande sucesso seguindo o ciclo da Microsoft. Não se espantem, tá? É porque o mercado evolui, tá? O padrão das coisas evolui.
O que é padrão hoje não é o mesmo padrão de amanhã, tá bom? Isso faz com que as coisas tendam a ser sucesso em determinado momento. Mas lembrem-se sempre, tá? Windows Vista, Windows 8, Windows 11, Windows ME, Windows 95 foram os grandes responsáveis por isso, por a gente estar onde a gente está hoje. A gente só está onde a gente está hoje, em termos de Windows e tecnologia, graças a estes sistemas. Tá? Eles foram os responsáveis por isso, porque não fossem eles terem sido os sacos de pancadas da vez, talvez a gente tivesse ainda utilizando 486 como se fosse o essencial, porque basicamente houve-se um tempo que se dizia que 64 KB era o suficiente para a maioria das pessoas, usuários de computadores, não precisava mais do que isso lá nos anos 80. E hoje a gente sabe que 64 KB não significa absolutamente nada, né? Hoje em dia a gente está falando em diversos terabytes na vida da gente. 1 tera já é pouco hoje em dia, né? Antigamente não era, hoje já é. Quem podia imaginar? As coisas evoluem, né? Então é isso. Curta, comenta, compartilha, valeu, falou e fui. O canal do IESO é meu entretenimento. O canal do IESO é meu entretenimento.